Olá pessoal, aqui é o Wagner da empresa Spectre, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o nosso assunto vai ser sobre procedimento de qualidade, mais especificadamente inspeção por líquido penetrante e como esse procedimento, ou seja, esse ensaio, pode entrar para o seu databook de obra. Bom pessoal, agora vamos falar sobre o ensaio de líquido penetrante, tá? Para nós entrar nesse ensaio aqui, eu vou falar brevemente aqui qual que é a atividade desse inspetor e como acontece o processo para ele, tá? Então, no momento da peça entrar na tua fábrica, ela passa pelo processo de corte, passa pela inspeção dimensional, passa pelo processo de avaliação da junta a ser soldada, depois a avaliação da junta soldada já pronta, e depois de liberado o ensaio visual, tá, da junta soldada, ela corre para outro processo. E um dos primeiros processos que ele pode vir a ocorrer na tua peça, ou é um ensaio de líquido penetrante, ou é um ensaio de partícula magnética, tá? Um complementa o outro, tá? Um tem pós, tá? Em relação a alguns ensaios e tem pós e contras, tá? Então, ou utiliza o líquido penetrante ou utiliza a partícula magnética. Mas vamos citar aqui o líquido penetrante apenas nesse momento, tá? Então, chegou a peça lá para o teu inspetor de líquido penetrante e ele vai ter que executar a inspeção sobre determinada peça, ou seja, sobre determinada junta soldada. Mas para isso ele precisa de um procedimento, tá? Um procedimento de controle de qualidade, dizendo para ele que se ele encontrar alguma descontinuidade lá dentro, nesse procedimento diga qual que é o critério da aceitação para ele fazer uma avaliação do que pode ser aprovado e do que precisa ser reprovado, ok? Entendido isso, eu vou abrir aqui para vocês terem uma noção, um procedimento de líquido penetrante, tá? Um procedimento de líquido penetrante em juntas soldadas, ok? Então deixa eu vir com a barra de rolagem até aqui em cima, tá? Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é um procedimento para ensaio não destrutivo, tá? Esse procedimento para ensaio não destrutivo que a gente está citando aqui é o de líquido penetrante. Então ele está sobre a norma WSD 1.1. Para vocês que não conhecem a WSD 1.1, ele é uma norma específica para juntas soldadas, ou seja, estruturas metálicas. Sabendo disso, nosso procedimento está aqui o número dele, ok? É apenas didático, obviamente. E qual que é o número da revisão desse procedimento? Tá? Então está aqui a nossa capa do nosso procedimento, que a gente vai entrar nele agora. Aqui tem a questão, foi aprovado por quem? Inspetor de líquido penetrante, nível 3, tá? Não tem número de registro. Isso aqui é o que vocês têm que compreender, tá, pessoal? Vamos citar uma certificadora aqui muito conhecida no Brasil, que ele mantém praticamente o monopólio hoje das inspeções, tá? Que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Dentro dessa certificadora, ela qualifica inspetores de líquido penetrante. Então, tem inspetores de líquido penetrante nível 2 e nível 3, que é o profissional, vamos dizer assim, qualificado sobre o método, tá? Então, apenas o nível 3 ele é habilitado para elaborar e desenvolver procedimentos de inspeção dentro dessa modalidade, ok? E o inspetor de líquido penetrante nível 2 é a pessoa que está lá em chão de fábrica lá fazendo acontecer, ou seja, as inspeções fazendo acontecer em chão de fábrica. Sabendo disso, pessoal, vamos baixar a barra de rolagem aqui, tá? E de forma bem simples, vamos estar citando de forma resumida aqui, para você ter uma noção do que o inspetor de líquido penetrante, no que ele se baseia no momento que ele vai fazer as inspeções. Primeiramente, ele tem que estar qualificado por nesse nosso exemplo aqui, pela ABET, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, que no momento que ele está qualificado, ele tem um número de registro único, né? Então, todas as inspeções que ele vier executar sobre um determinado produto que se utilizou desse método de líquido penetrante, ele simplesmente vai fazer um laudo, vai carimbar lá com o número de registro único dele, vai dar um ok e vai mandar para frente. Sabendo disso, pessoal, focando no procedimento de ensaio não destrutivo aqui de líquido penetrante, no sumário aqui o que ele cita, tá? Ele vai citar as normas de referência, que a gente vai entrar ali,
qual que é o tipo de material que precisa ser ensaiado. Vai ser citado também os materiais penetrantes, ou seja, quais que são os tipos e os métodos dos penetrantes disponíveis hoje no mercado. Vai ser citado também a condição superficial e a técnica de preparação da superfície antes de ser feito o teste e depois também. Tá? O tempo de secagem, ou seja, dessa limpeza prévia, ok? Modo e tempo de aplicação do líquido penetrante. Temperatura da superfície e do líquido penetrante. Depois vai ser citada a remoção do excesso do líquido penetrante. Isso aqui é uma situação, pessoal, bastante delicada, tá? Porque o líquido penetrante, depois que ele é aplicado na peça, né, ele fica, vamos assim dizer, ele se agarra de uma certa maneira que precisa, tá? De até algumas, vamos dizer assim, algumas lavagens químicas sobre aquele produto lá, seja solvente, seja thinner, ou seja o próprio removedor do penetrante, porque ele gruda na superfície. Teve uma situação que eu vou citar agora, tá? Que vale a ser citado. Tinha uma ponte rolante sendo fabricada em umas empresas que eu estava atendendo. E nessa ponte rolante, ela era pintada posteriormente de amarelo, né? E o nosso líquido penetrante que a gente estava utilizando, obviamente, era vermelho. Então a gente fez toda a inspeção naquela ponte rolante, fora a fora, naquela região soldada, né? Fez a limpeza daquilo, tudo certinho. E no momento que o pessoal foi pintar de amarelo aquilo, parece que puxou o vermelho do penetrante para frente. Nossa, gente, ficou horrível aquela ponte lá. Então teve que realmente remover aquela tinta, né? Porque a gente não ia mandar daquele jeito para o cliente. E a partir dali, todos os ensaios de partícula magnética que iam ser utilizados para ser feito esses testes aí, tá? Ele, depois de aplicado, a gente fazia uma limpeza lá com um lava-jato lá e deixava aquela peça brilhante, sem nenhum resquício de líquido penetrante. Então, pessoal, é um assuntinho que eu vou falando aqui, vou falando na videoaula aqui, vou lembrando e vou alertando vocês, tá? Logo após, pessoal, tem aqui o modo e tempo de secagem antes da aplicação do revelador e o tempo máximo para a aplicação do revelador, ok? Depois está citando aqui os requisitos adicionais, muito importante, como iluminação, como vai ser feita a interpretação dos resultados e aplicação com o penetrante, se for o caso, com pistola de ar comprimido, ok? Então, note que nesse procedimento aqui, ele cita tudo o que é necessário para o inspetor de líquido penetrante realizar o seu trabalho e quando tiver alguma dúvida, vir e verificar um critério de aceitação que possa aprovar ou reprovar a peça. Bom, agora descendo aqui a barra de rolagem, tem aqui como vai ser executada a limpeza final, qual que é o critério de aceitação e rejeição, conforme a norma WST 1.1, sistemática dos registros de resultados, tipo de relatórios para os registros dos resultados, como vai ser a qualificação do pessoal, questão de segurança, muito importante, e os anexos, qual que é aqui do procedimento, ok? Então, descendo para baixo aqui, pessoal, vamos lá. Qual que é o objetivo desse procedimento, tá? Esse procedimento ele descreve os requisitos mínimos para a execução do ensaio não destrutivo por líquido penetrante, ok? Aqui, pessoal, as normas de referência que foram utilizadas, tá? Para criar esse procedimento de ensaio não destrutivo por líquido penetrante. Então, foi utilizada a WSD 1.1, que é uma norma de soldagem, tá? Foi utilizada também a norma ASTM E165, tá? Foi utilizada também a norma DIN e a ASNT, tá? Que é uma norma internacional, ok? Para ensaios não destrutivos. Sabendo disso, pessoal, o procedimento, note que o procedimento aqui, ele está citando um tipo de material a ser ensaiado. Quer dizer o que é o seguinte, tá? Que se os materiais que não tiver aqui destacado, tá? Eles não são aplicáveis para execução e utilização desse procedimento, ok? Então, o que ele está citando aqui? Materiais: aço carbono, aços inoxidáveis, ferríticos, martensíticos e austeníticos, ok? Aço ligas de cobre e níquel, titânio e alumínio, ok, pessoal? E para os processos de fabricação, tá? Ele pode ser utilizado esse procedimento para material soldado, laminado, fundido e forjado.
Sabendo disso, quais são os materiais penetrantes que são cobertos por esse procedimento? Então tá aqui, ó. Método A1, penetrantes fluorescentes removíveis com água, tá? Isso aqui ele precisa, pessoal, de uma lâmpada fluorescente para ser feitas as inspeções, tá? Então isso aqui é naquele ambiente mais controlado, tá? Que o pessoal utiliza, tá? Então esse procedimento em si, tá? Ele faz cobertura a esse método aqui A1, tá? Que é os penetrantes fluorescentes. Para saber qual é o penetrante fluorescente, tá aqui, ó. A Metal Check, tá? Ele tem esse penetrante disponível e você encontra ele por esse código referência aqui, FP91, tá? O método de aplicação dele é através do aerosol, tá? Da latinha, ou a granel mesmo, tá? A forma de remoção dele é a água, tá? Não precisa com solvente nada, é a água. E tem a referência comercial do revelador que pode ser utilizada, tá? No momento que você aplica o penetrante, remove ele e depois passa o revelador, tá? E a aplicação do revelador aqui é apenas com a latinha, aerosol. Para ficar uma melhor compreensão, tá, pessoal? Antes de eu ir explicando para vocês aqui, deixa eu passar rápido o procedimento aqui para baixo, para ver se tem um método explicativo aqui, para vocês tentar se imaginar o que o profissional está fazendo. Porque eu posso estar falando aqui para um profissional que conhece esse ensaio, mas posso estar falando também para um profissional que não conhece o ensaio e deva estar apenas se imaginando, tá? Mas vamos fazer o seguinte, para vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui. Deixa eu abrir uma outra página aqui, só um momentinho. Eu vou abrir agora uma apostila, tá? De 2012 da Bench, de ensaios de líquido penetrante, para vocês entenderem, tá? Então, de forma objetiva aqui, eu vou ir direto pro método do ensaio, tá? Vamos supor que uma determinada peça, tá, ela vai passar por um ensaio de líquido penetrante. Essa figura aqui que vocês estão vendo, tá, é uma descontinuidade em branco aqui, que está em aberto. Só que essa descontinuidade aqui, dependendo do tamanho dela, não é visível a olho nu. Por esse motivo, ele é aplicado ao ensaio de líquido penetrante, para ele revelar, trazer para a superfície que realmente naquele local existe uma descontinuidade. Então, é feita a preparação e limpeza dessa superfície aqui, ela tem que estar limpa, não pode ter graxa, não pode ter nada em cima. No momento que essa limpeza é realizada, ele vem para a aplicação do líquido penetrante. Então, o líquido penetrante aqui, né, tu vem com o aerosol e aplica sobre a junta soldada ou o material que você quer ensaiar. Esse penetrante, ele penetra, tá? Onde tiver uma descontinuidade, ele vai penetrar. Nesse nosso exemplo aqui, pode ver que o vermelho ele já penetrou na região aberta ali. Depois que passou o tempo, tá? 5 minutos aí, 10 minutos, o procedimento nosso vai dizer que a gente já vai voltar para ele. Ele tem a questão aqui da remoção do excesso do penetrante, tá? O que seria a remoção do excesso? Porque no momento que você larga o penetrante sobre a peça, tá? Deixa agir, depois tu vem e tu limpa aquela peça. De forma que você já não veja mais o líquido penetrante ali. Só que o líquido penetrante, ele tem uma ação capilar muito grande que ele entra no defeito. No momento que ele entrar no defeito ou na descontinuidade, ou seja, nessa fenda aqui, a gente está aqui embaixo, e você limpar a superfície, você no olho nu não vai ver defeito nenhum, tá? Você vai ver quando? Você vai ver o defeito, essa descontinuidade, no momento da revelação. E o que acontece no momento da revelação? Primeiro, tu limpa a peça. Depois de limpar a peça, tu passa o líquido penetrante. Depois que passou o líquido penetrante, passou 5 minutos ali, depende do procedimento, você vem e limpa aquele líquido penetrante, tá? Ele vai sumir da tua visão, tá? E no momento que ele sumir da tua visão, tem um tempinho que tu tem que deixar ali limpo, secando. Depois você vem com um revelador, que nada mais é também do que uma latinha de aerosol, só que ele tem um pozinho branco. E tu passa sobre a região que tu passou o líquido penetrante anteriormente e que agora está limpo. Porque é o seguinte, esse revelador, ele tem uma ação de pegar o líquido penetrante, que entrou na capilaridade da peça, e ele puxa esse líquido penetrante para cima. Então pode ver, ó, o líquido penetrante está embaixo da peça e tu passou aquele revelador branco em cima. E o branco ele tem a ação de puxar o vermelho para cima. Então no momento que ele puxar para cima assim, ele vai te mostrar a olho nu mesmo,
que o defeito está ali, tá? E aí você vai entrar no procedimento e verificar o critério da aceitação. Se realmente aquela descontinuidade dá para passar, ou se realmente tem que reprovar aquela peça e fazer o reparo ali mesmo. Nesse passo a passo aqui, tu aplicou o revelador, tá? Pode ver o branquinho tá aqui em cima, tá? E o vermelho tá aqui. Ele vai puxar para cima. E quando ele puxar para cima, tá? Pode ver aqui nessa figura aqui, essa tarjinha branca aqui, ele vai absorver o penetrante e vai levar para cima. No momento que ele fazer isso, a descontinuidade vai ficar olho nu para você ver e aplicar os critérios de aceitação. Entendido isso, pessoal? Eu vou rolar um pouquinho para baixo aqui para ver se eu encontro um outro modelo para vocês terem noção de como ele fica, tá? Então só um minutinho que eu vou pausar aqui. Então eu vou descer para baixo aqui, tá? E vocês podem olhar aqui, ó. É uma junta soldada. Então tá a região aqui, o metal de base 1, metal de base 2. E toda essa região aqui é soldada, tá? E pode ver aqui tem uma trinca, tá? Tem um defeitinho. E dependendo do tamanho da trinca, a olho nu aqui tu não consegue ver. Sabendo disso, eu vou baixar a barra de rolagem aqui, pessoal. Tá? De forma rápida, que eu já tenho os modelinhos aqui, ó. Para vocês verificar. Então, deixa eu descer. Só um minutinho, pessoal, não saia daí. Tá aqui ele aplicando com um pincel, líquido penetrante, tá? Sobre a peça. Pode ver aqui, ele pode aplicar como um pincel. A gente usa mais dentro da indústria, mas o aerosol, tá? Para fazer a aplicação, que também estaria correto. Depois disso, pode ver aqui, pessoal, eles fazendo aqui a remoção com água, tá? Do líquido penetrante, tá? Remoção depois com um pano, tá? Pode ver, ó, não fica nada, tá? Tem que ficar limpo a peça. Porque depois de limpo ele vai aplicar o revelador, que é o pozinho branco. E no momento que ele faz isso, ele vem aqui e aplica com aerosol aqui, tá? O revelador, ou aplica com a pistola, tá? Com a pistola, para depois ser feita a avaliação. Sabendo disso, pessoal, deixa eu descer para baixo aqui para vocês verificar. Deixa eu descer aqui, de forma rápida. Aqui, ó, pessoal, depois de aplicado o branco, pode ver aqui, ó, ele puxou o líquido penetrante lá do fundo, ó. E aqui está o inspetor Catrena verificando o comprimento, tá, dessa descontinuidade aqui. Por quê? Porque a partir disso ele vai voltar para o procedimento que a gente vai olhar daqui um pouquinho e ele vai ver se realmente esse defeitinho e essa descontinuidade ela é passível de aprovação ou reprovação no material. Outra situação aqui também ele está marcando aqui, defeito no material, tá? Então aqui ele começa a registrar os resultados. E logo após, vou vir mais um pouquinho mais para baixo aqui, ele tem, deixa eu até ampliar aqui, o líquido penetrante que foi utilizado em juntas soldadas, tá? E pode verificar, ó, pessoal. Ele limpou a peça, aplicou o líquido penetrante vermelho, né? Limpou ela, aí aplicou o branco, tá? Que é o revelador, ó. Pode ver, ó, onde está vermelho é onde ele puxa para revelar, ó. Então várias trinquinhas aqui, tá? Que merece atenção. Então é isso, tá, pessoal? Aqui a sequência e o resumo do ensaio. Prepara a peça, depois tem um tempo para secagem dos produtos, depois passa o líquido penetrante, tá? E aqui já está um defeitinho, tá? Depois ele vem e limpa essa camada, tira o excesso do penetrante, depois deixa secar, tá? Aplica o revelador, ele não mostrou aplicando o branco aqui, mas é como se tivesse. Aplica o revelador, ele vai mostrar o penetrante, que ele vai sair das fendas aqui. Aí o examinador, inspetor, vai fazer a avaliação das indicações e depois vai fazer o laudo final dos registros e limpeza final, se requerido, tá? Porque em algumas situações não é requerido limpeza final, tá? Porque dependendo para onde a peça vai. Mas situações que a peça vai ser pintada depois ou tem algum problema do revelador ficar preso na peça, né? Ele precisa, vamos dizer assim, ser executada a limpeza para depois ser liberado. Entendido isso, pessoal? Deixa eu voltar aqui para trás. Vou voltar um pouquinho para trás aqui. E aqui para baixo, pessoal, nessa apostila da Abend aqui,
Ele só está citando algumas questões de prova, tá? Mas aqui para nós não é, acho que não tem nada mais de figuras interessantes, tá? Nada interessante aqui. Então eu vou fechar essa apostila aqui. E vou voltar para o procedimento. Agora que vocês sabem como é executado a inspeção por líquido penetrante, a gente vai falar agora um pouquinho do procedimento que a gente acabou de iniciar. Então vamos lá, voltamos aqui. Então ele cita aqui penetrante e fluorescente, do qual a gente não olhou na apostila ali, que vai ser muito pouco utilizado na indústria metalúrgica, ou seja, a fabricação de estruturas metálicas e por aí vai, porque não é muito usual. E o que vocês vão utilizar muito e vão ver muito aqui, tá? Vai ser esse aqui, ó, o método B1, do qual a gente viu ali anteriormente, tá? Que ele é um penetrante visível, ele não é fluorescente e ele é removível com água. Sendo assim, o processo é bem mais barato, tá? Imagina tu aplicar penetrante, depois está removendo sempre com solvente, como é no método B3. O custo fica grande, né, pessoal? Não fica legal um custo aí. E dentro da indústria hoje, tudo está ligado na questão do custo. Não vou dizer que em todos os casos a indústria opte por isso aqui. Porque determinados produtos a água tem que passar longe, tá, pessoal? Então, realmente, ele tem que ser removível pela questão de solvente, tá? Então, cada caso é um caso. Sabendo disso, ó, tem o método A1, que é um penetrante fluorescente, removível à água, o penetrante em si. Tem o método B1, que é o penetrante visível não fluorescente, que é removível com água. E o método B3, que é o penetrante visível não fluorescente, porém ele é removível apenas com solvente. Então, falando de penetrante, tá? Seguindo adiante, ele cita uma observação aqui, que não é permitido o uso de produtos em conjunto com outros produtos de outros conjuntos. O que ele quer dizer? Pessoal, se vocês observar aqui, ó, tem fabricante Metal Check, tá? A Metal Check, ela possui dois produtos aqui, tá? Com uma diferença aqui, tá? Mínima, tá? Mas cada caso é um caso. E aqui tem um outro fabricante aqui, Magnaflux. Então, o que ele quer dizer, ó? Não utilize o penetrante visível, ou visível removível com água, ou removível com solvente, com produtos de outra marca. Ou seja, se tu comprou materiais Metal Check, usa apenas Metal Check. Tanto penetrante, quanto revelador, quanto solvente, tá? Se comprar da Magnaflux, utiliza apenas da Magnaflux, ok? Então é isso que ele quer dizer aqui embaixo, tá? Então vamos lá aqui, vamos seguir. Tá? Então ele cita aqui, tá, os fabricantes aprovados, que você pode estar utilizando sem medo, que são destacados aqui pelo procedimento e estão aprovados, ok? Aqui ele cita também, tá, como tem que ser os ensaios nos aços inoxidáveis. Ensaios de níquel, à base de níquel, somente serão utilizados materiais penetrantes com certificado de análise. Então, pessoal, aqui a gente não vai entrar muito, mas ele cita para o inspetor ali cada tipo de ensaio que ele vai realizar, qual que é o passo a passo que ele tem que fazer, o que é aceito e o que não é aceito, tá? Então, não vamos entrar fundo aqui, porque a meta aqui é saber, ensinar você de onde é que saem as informações dos relatórios que vão parar para você lá no final, porque você é a pessoa responsável pelo databook, ok? Então vamos passar para baixo aqui. Ele cita aqui o seguinte, tá? No item 5. No item 5. Condição superficial e técnica de preparação de superfície, tá? Então ele cita aqui o seguinte, como a gente olhou na figura, tá? Como é que tem que estar o estado da superfície para a realização do ensaio? Então ele cita aqui, ó. A superfície, antes de ser ensaiada, ela tem que estar limpa, livre de óleo, graxa, carepa, escória, entre outras, tá? Por quê? Porque se tiver, ele vai danificar o teu tipo de ensaio. Aí, ou seja, o teu inspetor não vai conseguir fazer ensaio. Ele já sabe disso, tá? Mas mesmo assim, se tratando de procedimentos de controle de qualidade, obrigatoriamente tem que estar tudo aqui. Sabendo disso, pessoal, aqui ele cita também uma técnica de preparação de superfície. Como é que é preparada a superfície? Tá? Então ele cita aqui, preparada por esmerilhamento, lixamento, usinagem, conforme necessário. Então ele vai estando aqui, ó. Inoxidáveis, as ferramentas deverão atender os seguintes requisitos. Somente poderão ser usados nesses materiais, deve ser de aço inoxidável ou revestido com esse material. Então ele começa a dar
vários itens aqui importantes para que o ensaio do inspetor não seja danificado. Porque se ele não seguir o passo a passo aqui, como ele foi habilitado e qualificado para fazer, ele pode estar aprovando uma peça que realmente ele não fez o ensaio correto e lá embaixo existe um defeito, ok? Bom, aqui pessoal, modo e tempo de secagem de limpeza prévia é o que eu citei anteriormente, tá? Eu citei lá em 5 minutos e realmente está citando 5 minutos aqui, tá? Que é o tempo de evaporação natural do produto em si. Ou seja, o pessoal às vezes passa um solvente, passa um thinner, né? Passa na peça, mas dependendo de tudo que ele for fazer, tá nesse procedimento aqui, tá? Depois tem o modo e tempo de aplicação do penetrante, pessoal, tá? Então ele cita aqui que o tempo mínimo de penetração será de 10 minutos, mas não deve exceder a 60 minutos, tá? Então ele tem um mínimo, mas também tem um máximo, tá? Sabendo disso, tem a temperatura de superfície do líquido penetrante, porque ele não pode estar abaixo de 10 e nem acima de 52 graus centígrados, tá? Porque o penetrante, ele tem uma, ele tem uma escala de temperatura que ele suporta para que o ensaio não seja danificado, tá? Que ele não seja prejudicado. Então está entre 10 a 52 graus de temperatura. Dentro dessa janela, o inspetor pode fazer o testezinho tranquilo, tá? Depois, remoção do excesso do líquido penetrante. Ele removeu o excesso do líquido penetrante. No momento que ele faz isso, né, dele remover o excesso aí, ele cita aqui, ó, que o excesso do penetrante será removido por pulverização de água, tá? A uma pressão inferior a 650 ou 50 psi e a temperatura inferior a 50 a 45 graus centígrados, tá? Então não é assim. Aplicou o penetrante, tem um lava-jato lá, o cara vai passar água feito louco, não. Porque ele tem que ter, vamos dizer assim, uma pressão para remover o penetrante sem ter o problema de tirar o penetrante daquele defeito que ele conseguiu entrar. Tá? Então pode ver, pessoal, é muita coisinha pequena, tá? Mas o inspetor ele está habilitado para fazer isso, ele foi qualificado para isso. E para você o que interessa é o relatório final que vai chegar, tá? Mas isso aqui é importante você conhecer para o que chegar na tua mão depois lá, você saiba de onde veio, tá? Que a pior coisa é tu receber papéis, documentação de algo que você não sabe, mas que você precisa controlar, né? Então a gente vai preparar você para você não passar por esse problema, tá? Então seguindo aqui, tá? Então tem o penetrantes removíveis com água, penetrantes removíveis com solvente, então ele cita aqui como vai ser feita a remoção do excesso. Cita também os penetrantes fluorescentes. Tem aqui o tempo de secagem antes da aplicação do revelador, tá? Porque tu aplicou o penetrante, tá? Tem um tempo de ação. Depois tu vai limpar. Vai ter o tempo de ação também. E depois que você aplicar o revelador, tá? O pó branco em cima da peça também tem que respeitar esse tempo. Então aqui ele cita, ó. A secagem da superfície será por evaporação natural, tá? Por no mínimo 5 minutos. E no caso de remoção por água, poderá enxugar a superfície com o auxílio de panos ou papel absorvente antes do tempo da evaporação, tá? Aí ele cita o tempo máximo para aplicação do revelador. Ele cita aqui, tá, que o revelador deve ser aplicado por aerosol, de modo a obter uma camada fina e uniforme em toda a área de interesse. Antes e durante a aplicação, tá, o recipiente do revelador deverá ser agitado, tá, pessoal? Porque se ele não fica agitado, ele fica pastoso e você vai aplicar esse pozinho, ele não sai, vamos dizer assim, de uma forma legal do próprio aerosol, tá? E ele cita aqui, importante, o revelador será aplicado imediatamente após a secagem da superfície. Caso isso não seja possível, o tempo será de no máximo 30 minutos, ok? A iluminação aqui, pessoal, pode ser iluminação natural, tá? Ou pode ser a iluminação, tá? Artificial. Artificial que a gente cita através de lanterna, tá, pessoal? E por aí vai. Então ele cita aqui que a luz ambiente, a intensidade é de 540 lux, ok? E se tiver uma questão aí que precisar de uma intervenção de uma luz artificial, tá? Ele cita aqui que uma lâmpada aqui de 100 watts já seria suficiente, ok? Vamos lá. Tanto é que ele cita aqui, ó, aqui, 1000 lux, tá? Para uma iluminação aí artificial. Depois, pessoal, a interpretação do resultado, depois que esse teste é feito,
marcou lá no revelador lá que realmente teve uma descontinuidade, um defeito, esse laudo aqui, tá? Ele é feito, tá? Essa interpretação do resultado imediatamente após a aplicação do revelador, ok? Então depois é laudado, tá? Entre 7 e 30 minutos após a aplicação do revelador. E depois que é feita essa interpretação de resultados, aí o inspetor começa a gerar o relatório dele, tá? Aprovando ou reprovando a peça, tá ok? Então vamos lá, pessoal, limpeza final da peça. Então ele cita aqui como deve ser feita a limpeza da peça depois do ensaio executado. E no momento que esse defeito subiu à superfície, o que o inspetor vai fazer? O inspetor vai vir na norma de interesse e vai verificar, opa, teve trinca na peça? Teve. Então ele cita aqui o seguinte, ó, qualquer trinca é inaceitável, independente do seu tamanho e localização. Desse modo, se aplicou líquido penetrante, teve trinca lá, o inspetor que está em chão de fábrica, ou seja, que está na fábrica, ele não vai nem perder tempo em estar fazendo relatório. Ele vai mandar consertar a peça ali mesmo. Isso vale para outras situações, tá, pessoal? Falta de fusão, ele também não é permitido. Ele cita aqui que a fusão deve ser completa, ok? Mordedura aqui, pessoal, ele cita que mordedura pode ter, tá? Ele só não pode ter em uma das situações onde está o X aqui, que é em conexões tubulares carregadas estaticamente. Então é só nessa situação aqui ele não pode ter. Porque nas outras aqui que ele está citando, tá, pessoal? Ele tem aqui os critérios da aceitação, ok? A mesma coisa acontece para baixo, tá, pessoal? Temos falando de porosidade, tá? E por aí vai, ok? De novo aqui, pessoal, sistemática dos registros de resultado pode ter registros através de registros fotográficos, né? Tem inspetores, tem empresas que pedem que seja registrado fotos, tá? E as descontinuidades reprovadas serão indicadas na peça através de giz de cera ou marcador industrial. Isso aqui é mais um controle interno da empresa, tá, pessoal? Não quer dizer que isso aqui vai para o cliente dessa forma, tá? Aqui nesse procedimento ele cita como vai ser o registro dos resultados. Tudo o que precisa ter é o logo da empresa, o número do relatório, identificação da peça do equipamento, tá? E por aí vai. Depois ele vai estar citando aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês a forma de relatório, como vai ser preenchida. Aqui ele cita também a qualificação do inspetor. Então ele cita aqui que o inspetor de líquido penetrante deve ser qualificado e certificado como nível 2, tá? Então ele cita aqui uma das qualificações que ele aceita é a qualificação SNT, tá? Que é uma qualificação internacional, ou pelo sistema ABEND, tá? Que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, tá ok? Aqui, como de praxe, ele cita a questão de segurança, tá, pessoal? Bem tranquilo, que entra em quase todos os procedimentos. E aqui no final, pessoal, um relatório exemplo de líquido penetrante, tá? Esse relatório exemplo de líquido penetrante não quer dizer que você vai encontrar ele no teu chão de fábrica, tá? Tu pode chegar a ter, vamos dizer assim, presenciar outros tipos de relatório. Esse tipo de relatório aqui ele é muito utilizado quando o inspetor é uma pessoa jurídica. Chega na tua fábrica só para fazer a inspeção e vai embora. Por quê? Porque é um relatório mais completo, tá? Que ele tem como função, tá? Inspecionar peças individualmente. Por quê? Porque ele tem tantas informações lançadas aqui, que se você olhar aqui embaixo, ele cita 3 posições aqui para estar destacando quais tipos de descontinuidades tem e aonde exatamente está. Porque pensa bem, se você é uma pessoa jurídica, um inspetor de pessoa jurídica, você vai vir para a empresa, vai inspecionar e se não tiver ok, você vai registrar os defeitos e deixar esse documento para a empresa. Ó, aquela peça está com esse defeito. Tchau, obrigado e eu volto quando tu me chamar de novo. Já empresas, vamos dizer assim, inspetores que estão full time dentro dessas empresas fabricantes que trabalham diariamente lá, eles não perdem tempo com esses relatórios aqui. Por quê? Porque para eles não é vantagem cada peça reprovada, tá? Ele está fazendo um tipo de relatório. Por quê? Porque no outro dia eles vão estar lá trabalhando novamente. Então esse tipo de relatório é utilizado mais por inspetores, vamos dizer assim, que vêm de vez em quando na tua fábrica fazer a inspeção e relatar o que eles viram ali e vão embora. Ou seja, para dentro da tua fábrica eu vou te mostrar agora, tá? Qual que é o relatório que a gente mais vê utilizar, tá? Então deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu voltar. Relatório de líquido penetrante, tá?
ver aqui. Formulário de líquido penetrante. Então, estamos abrindo. No formulário aqui, pessoal, de líquido penetrante, tá? Qual que é as informações que interessam para você, tá? Primeiramente, a logo do projeto, tá? Depois a logo do fabricante em si, ou vice-versa, tanto faz. Aqui tu vai citar o nome do teu projeto, o nome da tua empresa como fabricante, nome do teu cliente e o número do contrato, tá? Feito isso, aqui você vai citar o plano de inspeção e testes, tá? Que é a PIT. Para você saber o que é PIT, é aquele plano de inspeção e testes que a gente vem falando em nossas outras videoaulas. Esse plano de inspeção e teste nada mais é do que uma reunião, tá, de informações pequenas ali dentro, dizendo o seguinte, ó, se tiver ensaio por líquido penetrante, vamos citar um exemplo, tá? Ele vai estar citando todos os ensaios dentro da PIT, tá? Se tiver ensaios de líquido penetrante, vai ser utilizado o procedimento de número tal, e a qualificação do profissional de líquido penetrante vai ser a qualificação tal. Então é tipo uma normativa de forma rápida para você ter acesso e ver, opa, se tiver um ensaio a ser executado, qual que vai ser o procedimento? Qual que vai ser o inspetor que vai liberar? Então dessa forma aqui, você vai citar aqui, que o teu inspetor, desculpe, vai citar que a minha PIT é a 000. Seguindo adiante, tá? No nosso procedimento lá, pessoal, qual que é a norma de referência? Lembra que a gente falou da AWS D1.1? E lá ela tava com a 2012, eu acho, né? 2002. Eu vou botar aqui 2020, tá, pessoal? Vindo para baixo aqui, pessoal, condição de superfície. Lembra lá no nosso procedimento que ele estava falando que a condição de superfície tinha que ser escovada, esmerilhada, limpa? Então vou botar aqui esmerilhada, tá? Aqui, ó, procedimento, tá? Qual que é o procedimento de ensaio? Lembra lá que nosso procedimento era PO-INSP 0XX, tá? Ou seja, deixa eu abrir de novo para vocês verem. Aqui o procedimento, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Tá aqui o número dele, tá? Claro, isso aqui é ambiente de estudo, tá, pessoal? Na área, ou seja, no real, vocês vão ter um procedimento válido e vai ter uma numeração. Então, vocês sabem de onde buscar. Então, tá aqui. E o número da revisão desse procedimento tá na revisão 0 ainda, tá? Então, vou voltar pro relatório lá. Então, vou botar aqui, a revisão desse relatório aqui é 0, tá? Critério de aceitação, gente, é a mesma coisa da norma, tá? Norma de referência, o critério de aceitação aqui é mesmo, tá? Não quer dizer que no teu relatório Não quer dizer que se no teu relatório lá, no teu procedimento não tiver AWS, vai ter que ser AWS. Não, podemos estar falando uma norma ASME ou uma API 650, seja lá o que for, tá, pessoal? Estamos pegando um exemplo real do que a gente viu até agora, tá? Qual que é a iluminação, tá? Vamos supor que a nossa iluminação foi 1000 lux, tá? Que foi através de uma iluminação com método indireto, ou seja, com uma luminária, tá? Com uma lanterninha. E aqui, pessoal, bem importante, tá? Qual que é o penetrante, qual que é o revelador, qual que foi o removedor utilizado, teve alguma limpeza química. Lembra que no nosso procedimento lá, ele citava qual que era o penetrante? Se tu não se lembra, deixa eu abrir o procedimento aqui. De forma rápida eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, materiais penetrantes, tá? Então, fluorescente e removível água. E aqui o removível água, tá? Mas esse aqui é o penetrante invisível, tá? Então, pode ver aqui o fabricante Metal Check, marca comercial VP30, tá? Então, o que que eu faço aqui? Ali é o penetrante, né? Então, tá aqui o penetrante, tá? Então, aqui eu vou fazer aqui o fabricante Metal Check. Um exemplo, tá, pessoal? Não vai caber aqui, talvez, tá? Qual que é a referência comercial? Agora eu vou lá para o procedimento. VP30. VP30. Tá? Qual que é o número do lote? Pessoal, no momento que vem esse revelador para vocês, nessas latinhas aí, ele vem com o número de lote já. Por quê? Porque existe um certificado de qualidade em cima desses consumíveis de ensaios não destrutivos. E esse certificado de qualidade você tem que guardar também, porque vai para o teu databook de obra. Porque no momento que teu inspetor realizou essas inspeções, esses lotes que ele está utilizando, você precisa ter controle. E vamos supor aqui que o lote que ele está usando é XYZ04, tá? Então aqui está completo o penetrante que ele utilizou, ok?
Aqui é a questão do revelador, tá? E o revelador, a gente vai vir para baixo aqui, pessoal, tá? E a gente vai caçar aqui o famoso revelador. Cadê o revelador aqui? Revelador, ó, pessoal. Então, compreendo o seguinte, tá? Nós vai pegar essa linha aqui, ó. Então, aqui o fabricante, Metal Check, tá? Marca comercial, Metal Check. Penetrante, VP30, que é a aplicação dele, tá? Pode ser aerosol ou a granel. O removedor dele, obviamente, é água. E o revelador é o D70. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou copiar isso aqui mesmo, porque a marca é a mesma, tudo é o mesmo. Em vez do VP30, eu vou botar o D70. Deixa eu olhar. D70, isso. D70. E aqui a marca comercial também. Vou botar o nome da marca comercial. E o removedor, pessoal, a mesma coisa. Removedor. O removedor aqui, não, ele não tem, tá? Vamos assim dizer, ele não é um produto químico, porque o removedor dele, nesse caso aqui, é água. Vou botar água aqui, tá? Limpeza química. Se tiver limpeza química, vai ser citado aqui, tá? Então, pessoal, de forma bem simples, tá? Não quer dizer que esse relatório é você que vai fazer, mas você tem que entender de onde é que saem as informações, tá? Porque eu já vi acontecer situações do seguinte: o próprio profissional, tá, que está ajudando a fazer o databook de obra, as empresas chamam ele de técnico de documentação, gestores de inspeção de qualidade, por aí vai. Às vezes é muito caro ter o inspetor fazendo as inspeções no chão de fábrica, perdendo tempo e tá fazendo esses relatórios aqui. Eu já vi a situação seguinte: o inspetor desce para a obra, faz a coleta de informações do que ele está inspecionando, né? Obviamente. E depois de inspecionado isso, ele traz para você todas as peças que ele inspecionou no dia. E no momento que ele faz isso, você vai abrir esse tipo de relatório aqui, similar a esse, e vai lançar as mesmas informações aqui dentro. Sabendo disso, você vai ser um profissional bem mais completo, porque você não vai fechar apenas databook de obra. Você vai estar fazendo os relatórios de inspeção. E isso é muito bom, porque eu já vi profissionais aí começar ajudando apenas o controle de qualidade e se qualificando depois dentro da modalidade de inspeção de solda, ultrassom, líquido penetrante e por aí vai. Até porque você vai ter conhecimento de todas as áreas, né? Aí fica melhor para você decidir o que melhor te convém, tá? Sabendo disso, pessoal, vou citar aqui para baixo, tá? Vou vir aqui para baixo. Mas antes disso, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é cabeçalho, tá? Então, o que vai mudar aqui vai ser o número do relatório que você vai estar fazendo, qual que é a data atual do relatório que você está gerando e qual que é o número de página, tá? Porque esse relatório pode ter uma página, 10 páginas e por aí vai. Essas informações aqui que eu marquei aqui, você vai mudar sempre, tá? Obviamente. Essas informações que estão aqui, que eu estou mostrando agora para vocês de forma sublinhada aqui, vocês só vão fazer uma vez só, depois não vão mudar mais. Então a única informação que vai mudar vai ser isso aqui. E essas informações aqui de baixo que vai mudar de vez em quando, tá? Quando vai mudar? Vai mudar quando o inspetor trocar o número de lote, tá? Vai que o lote dele acaba daqui uma semana, ele vai estar utilizando o lote novo. E no momento que ele começar a utilizar o lote novo, esses relatórios de inspeção já tem que assumir o número novo desses relatórios, tá? Compreendido isso, pessoal? Vamos sair do cabeçalho ali e vamos vir aqui para baixo. Aqui é a identificação da peça que está sendo inspecionada. Nesse momento aqui, tu vai colocar o código do desenho como um todo. Depois o inspetor, ele vai colocar aqui o número do conjunto soldado, ou seja, dentro do desenho, ele vai ter um conjunto a ser soldado, tá? Então, imagina um produto como um todo, do qual a engenharia foi lá, para não fabricar esse produto como um todo, até porque não daria, tirou uma determinada peça lá de dentro, e a engenharia fez dessa peça que tirou um conjunto soldado, tá? Então, ele vai estar aqui, ó, o código do desenho. O desenho é o 01, tá? Código do desenho maior. Tá? E do desenho pequeno, tá? Que ele tirou um pedaço desse maior, vai ser o código 01 A01. Um exemplo aqui, pessoal. O inspetor ele vai pegar com esse desenho em mãos, ele vai começar a preencher o relatório. E se chegou a esse desenho para ele, esse número de conjunto para ele, o desenho, vamos citar que ele esteja na revisão 0 esse desenho, tá? Porque acontece muito o seguinte, gente, estendendo um pouquinho. Às vezes a engenharia faz um desenho, manda para a fábrica, e às vezes chega na fábrica lá esse desenho já com uma revisão.
Ou seja, o projeto vem para a tua engenharia faz o projeto. Quando vê o cliente manda, ó, esse projeto geral aqui mudou. E aí a tua engenharia tem que travar a tua produção, isso quando dá tempo, obviamente, para a produção pegar um desenho que já saiu da revisão 0 e foi para a revisão 1. Então, por esse motivo, essas identificação aqui é muito importante, porque é a informação em tempo real de como o teu inspetor está inspecionando lá. Que às vezes ele liberou essa peça aqui na revisão 1, tá? E a peça, quando saiu, foi para o cliente lá, o cliente falou, ó, essa peça está em revisão. Mas daí eles vão catar o relatório e vão ver, não, mas peraí, a tua revisão chegou na fábrica lá, a tua peça já tinha saído, porque o inspetor inspecionou essa peça aí dia tal, conforme o relatório. Então, por esse motivo, esses registros aqui são muito importantes, tá, pessoal? Sabendo disso, tá? Dentro do conjunto soldado, pode existir inúmeras juntas a serem soldadas, tá? Pode existir uma junta, duas juntas, 3, 4, 5, 10 tipos de juntas soldadas lá dentro. Dessa forma aqui, pode ter a junta 01, a junta 02, a junta soldada 03 e por aí por diante, tá? Categoria de inspeção. Em alguns relatórios isso aqui pode entrar, tá? Em outros não. E essas categorias de inspeção, eles são coletadas onde, pessoal? Essa categoria de inspeção, ele sai daqui, ó. Plano de inspeção e testes. Então, é o seguinte, dependendo da categoria de inspeção, determinadas juntas a serem soldadas, ele fica, vamos dizer assim, isenta de algum determinado ensaio. Mas vamos supor aqui que a categoria de inspeção aqui seja para todas, tá? E todas elas necessitam de inspeção por líquido penetrante e por isso elas estão aqui. Tipo de junta. Isso aqui é uma outra situação também que pode entrar no teu relatório, como também não pode entrar. Vai depender muito do acordo entre o fabricante e o teu cliente. Tá? Mas vamos supor que entrou essa informação. Então, vou botar uma informação aqui. Junta em ângulo, solda em ângulo. Junta de topo, penetração total. Junta de topo, penetração parcial. Tá? Numa outra videoaula eu vou explicar melhor para vocês o que isso aqui significa. Vamos supor que ele inspecionou isso aqui, vamos botar uma data qualquer aqui. 11/10/2020. Tá? Vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Ele vai colocar essas informações e vai colocar as informações aprovadas, tá? Agora, se você me questionar por que não está reprovado aqui, vai. Porque é o seguinte, dentro da fábrica, ninguém vai perder tempo em estar fazendo um relatório reprovado. Essa peça, ou seja, ela só vai ser da produção se estiver aprovado. Não tem por que perder tempo em estar fazendo um relatório. Então, esse relatório aqui sempre vai dar aprovado, tá, pessoal? Entendido isso, tá? Vamos vir com a barra de rolagem para baixo, tá? E como a gente já vem citando, tá? Quais são os instrumentos utilizados para essa inspeção? Então, vamos citar aqui, ó. Foi utilizado o equipamento Yoke, que está errado, tá? Yoke é para partícula magnética, mas vamos usar como exemplo. E foi utilizado aqui um bloco padrão, tá? Pode estar aqui trena, paquímetro, seja lá o que for, tá? Esses instrumentos utilizados, eles estão, tá? De posse desse inspetor que está inspecionando essas peças. Então, todos esses instrumentos que eles estão utilizando, você precisa ter o certificado de qualidade deles, ok? Porque isso vai entrar no teu databook de obra. Perfeito até aí? Sabendo disso, pessoal, vamos vir aqui para o rodapé. Aqui embaixo vai vir a assinatura do inspetor que inspecionou, tá? Aqui a assinatura do cliente. E aqui a assinatura da fiscalização, tá? Porque o cliente final nem sempre vai estar na fábrica, tá? Ele vai mandar uma fiscalização. E no momento que esses relatórios aqui estão prontos, você, de posse dessas documentação, tu leva até a sala da fiscalização e pede para o inspetor avaliar os relatórios em si e dá o carimbaço dele como verificado. Feito isso, pessoal, é isso que interessa a vocês saber sobre o ensaio de líquido penetrante, sobre a função desse inspetor, sobre esse determinado ensaio.